E aí, gente, o vestiário do Grêmio pós-empate contra o Corinthians. Um 4-4 na Neoquímica Arena que poderia ter sido vitória, mas que também poderia ter sido derrota. Depois de sair ganhando por 2-0, o Grêmio tomou a virada em 6 minutos ainda no primeiro tempo. E isso incomodou o técnico Renato Portaluppi. O pênalti escandaloso não marcado no final do jogo vai ser assunto por mais alguns dias com certeza. Inclusive, estou curioso para ouvir o áudio do VAR, que deve sair entre hoje à tarde ou amanhã. E a gente vai trazer o áudio do VAR aqui, porque eu quero e eu preciso ouvir o que o VAR falou para o árbitro. Porque se o VAR chamou e o árbitro não foi, é um escândalo. Mas a tendência é que o VAR não tenha chamado, não tenha visto pênalti, tenha dito que não tinha sido nada. E daí é um escândalo maior ainda. O vestiário do Grêmio pós-empate em São Paulo. O Grêmio voltou a jogar bem. Teve algumas oscilações. E a gente fala sobre tudo isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, o meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. E a pauta agora é o vestiário, depois do jogo, depois do empate entre Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio, um 4-4 que entrou para a história deste campeonato brasileiro. Até o momento, é o jogo com mais gols na competição. Um jogo maluco, um jogo que foi assim, completamente fora do contexto. Bom, vamos lá. Renato Portaluppi coloca um time com Natan como titular. E aí, muita gente falou, pô, não tem como dar certo. Natan Pescador entre os titulares, não tem como dar certo. E parecia de fato que não teria como dar certo mesmo, pois Natan fez um bom jogo. Natan destoou muito do que a gente tinha visto dele até este momento. Ele desarmou, ele criou, ele fez 2-1, ele faz o primeiro gol num bonito chute cruzado, e o Grêmio ali abria o placar. Pouco depois, Cristaldo iria fazer o 2-0, que parecia que teria matado o jogo naquele momento, pois o Corinthians em 6 minutos virou a partida. Um pênalti marcado, um vacilo do Vidiaçante, Fábio Santos bateu bem, o Grando quase pegou. Depois, um segundo gol também, que foi um vacilo do Grêmio, e aí a virada. Em 2 lances, em 2 vacilos de Rodrigo Eli. O primeiro gol, uma cobrança de escanteio, o Lucas Veríssimo sobe e o Rodrigo Eli não chega no zagueiro corintiano. Depois, uma bola alçada na área que ele também não cobre, que ele também não vai e deixa o Yuri Alberto sozinho. Ali o Grêmio estava tomando a virada. Bom, voltamos para o segundo tempo. O Renato mexe, tira o Natan, coloca o Galdino, tira o JP Galvão e coloca o Ferreira. E o Galdino empata a partida num belíssimo gol. E logo depois, Luiz Soares, que não tinha feito nenhum gol neste brasileiro fora de casa, faz um gol de bico, que alguns comentaristas, ESPN, Sport TV, colocaram como um gol muito parecido com um gol de Ronaldo Fenômeno contra a Turquia na Copa do Mundo. E ali o Grêmio faria o 4-3. Bom, jogo decidido. Não, o Grêmio tomaria o empate de Juliano. Tinha que ter uma lei do ex, né? Era o jogo para ter a lei do ex, dos dois lados.
Mas aí o lance que tá dando polêmica. Pênalti. No último lance da partida, Ferreira tenta cruzar, Yuri Alberto com o braço exatamente desta maneira. Bola no braço, pênalti claro, escandaloso, não marcado. E aí o ambiente do pós-jogo. Os próprios jogadores do Corinthians admitiram em zona mista que foi pênalti. O craque Neto, o maior influencer e um dos melhores jogadores da história do Corinthians, em sua transmissão na sua rádio, admitiu: pênalti claro, um escândalo não marcado. E aí o Renato foi para a coletiva, esbravejou, a gente já colocou aqui em nossos shorts também o que disse o Renato Portaluppi. O presidente Alberto Guerra abriu a coletiva esbravejando. E o Grêmio promete ir à CBF reclamar. Eu estou muito curioso pelo áudio do VAR. O ambiente do vestiário do Grêmio foi de, assim, todo mundo puto com a arbitragem, mas contente pela partida. De fato, o Grêmio voltou a jogar bem, com alguns vacilos. Tomar 3 gols em 6 minutos é inadmissível. Agora tem o Palmeiras. Será que Natan será titular? Eu fiz esse questionamento lá no Instagram. Comenta, deixa teu like, um abraço, valeu. Fui!